para falar de mulher. Eu, por exemplo, sempre citei e cito, né, a importância que é uma mulher no dia a dia nosso. As melhores administradoras de hoje são as mulheres. Tanto aquelas que estão exercendo, né, poderes e cargos públicos, como aquelas de dentro de casa. A gente sabe o sacrifício que é administrar uma casa. E a gente sabe como uma mulher conduz as coisas. Eu sempre cito o exemplo, né? A melhor administradora é a mulher. Ela tem que cuidar do marido, dos filhos, da compra, da faxina, levar as crianças para a escola ou para a saúde. Então, o nosso agradecimento especial às mulheres, parabéns a todas elas por esse dia aí, que a gente só tem que agradecer. E eu sei que vocês, devagarinho, estão conquistando seu espaço, mais que mereçam ainda. E eu tenho certeza que vocês vão surpreender muito ainda o fator mulher no Brasil e no mundo todo, né? A gente depende muito de vocês, então parabéns aí pelo dia de vocês. Eu quero desejar aí, seja bem-vindo aqui novamente, aqui, a nossa cidade. A gente sabe a importância que é isso para nós, né? É importante demais o deputado, uma autoridade presente. Isso sempre falo e faço questão de utilizar. Um ano e pouco do seu mandato, e quantas vezes você vem aqui na Londrina. Isso é muito importante para a gente. Deputado presente, acompanhando, visitando. Eu sei que a correria é grande, né? Visitando aí os municípios. Porque a nossa região, gente, a gente sabe disso que há muito tempo, né, a gente precisava, né, ter um deputado que representasse a nossa região. Não só Nova Londrina, mas toda a nossa região. E esse trabalho está sendo conduzido pelo deputado. A gente acompanha, visita, conversa com os prefeitos por aí. E a gente sabe, não só Nova Londrina, como toda a nossa região, o Zeca está sempre presente, sempre viajando, fazendo reunião. E o que é mais importante? Trazendo recursos. Isso que é mais importante para a gente. Olhando para aqueles municípios pequenos e poucos olharam. Então, não só Nova Londrina, mas como tantos outros municípios, tem um deputado que está trabalhando. Isso nos orgulha muito. A gente sempre tem e sabe disso, com uma expectativa muito grande, não só você amanhã depois ser deputado, mas como um cargo muito mais importante, que a gente precisa de políticos assim, que realmente considerem e visitem os municípios pequenos. O Zeca está fazendo uma visita para nós, está trazendo aí uma emenda de 150 mil reais, onde a gente vai conseguir comprar aí 5 carros novos para a nossa HCS, né? Principalmente a gente sabe o trabalho da nossa HCS, que trabalha aí no dia a dia, e a gente sabe a dificuldade que está tendo por causa do veículo. Então esses 150 mil reais aí vai contribuir com certeza a toda a população de Nova Londrina, né? Que vai fazer um trabalho melhor que ainda estão fazendo. A gente agradece muito o trabalho dessas agentes de saúde, nesse calor, nesse dia a dia, nesse sol aí, a gente sabe o que ela está fazendo. E agradecer também, Zé, nós tivemos aí poucos dias lá em Parnavaí, conseguimos aí assinar o convênio com a Caixa Econômica. Os 3 municípios do Paraná, né, foram os primeiros, Nova Londrina, Paraíso do Norte e Paranavaí, que conseguiu realmente recursos do PAC 2 próprio transporte. 3 municípios do Paraná nós fomos os primeiros. Paranavaí já deu a ordem de serviço, nós já licitamos essas obras aí, onde essas obras vão contemplar, com certeza, os bairros, né, aqueles bairros mais esquecidos de antigamente e que mais precisam da infraestrutura. E nós conseguimos isso através de muito trabalho e com o apoio do Zeca. Então a gente só tem que agradecer, Zeca, o seu trabalho que você está fazendo. Repito, nós precisamos de político do jeito que você está trabalhando. É desse jeito que Nova Londrina vai crescer, que Itaúna vai crescer, que Diamante vai crescer, que Marilena vai crescer. Realmente pessoas aí desempenhadas, fazendo políticas públicas voltadas à população. É desse jeito que a gente quer. A gente não quer blá 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 e que gente que vem lá de vez em quando. A gente quer ação. E realmente você está mostrando que as boas coisas nascem muitas vezes em visitas como essa e tantas outras que eu já fiz aqui em Nova Londrina, no ano passado, no ano retrasado, visitas que tenho feito pela região. Eu já estive no prefeito Ornélio em 132 cidades, desde que eu tomei posse em fevereiro do ano passado. E isso me entusiasma muito. Eu estou cada vez mais conhecendo as demandas, as necessidades da população de cada município do Paraná. No final do ano passado eu tive a primeira oportunidade, no meu mandato, de fazer emendas
no Orçamento Geral da União, o orçamento desse ano ele é aprovado um ano antes. Eu pedi aqui que o prefeito Neves, José Picareta, junto com as lideranças que me apoiaram, o Roberto, através do Partido dos Trabalhadores, fizessem aí um diálogo, e sugerissem aquilo que talvez fosse o mais importante aqui para a cidade. A cidade tem tantos desafios para vencer, é sempre difícil fazer essa escolha, mas eu não me sentia confortável em fazer ela sozinha, o mais competente, qualificado que seja a equipe que eu montei, tanto aqui no escritório regional do Paraná, como no gabinete lá em Brasília. Eu acho que era uma decisão que tinha que ser tomada aqui por cada um de vocês ou pelas pessoas que acabam liderando, representando o pensamento de cada um. E aí foi escolhido a área da saúde, esse investimento de R$150 mil para a aquisição dos veículos, para um programa que eu considero talvez o mais importante da área da saúde, que é o programa Saúde da Família. E nós já tínhamos consolidado uma outra vitória no final do ano passado, em dezembro, quando o município passou a receber 20% a mais do que recebia antes, uma manutenção mensal através dos recursos do governo federal, e a chance que o município tem esse ano de um pacto que foi feito, metas que foram estabelecidas, que se o município conseguir cumprir, isso está acontecendo em outras cidades que nós articulamos, o governo federal tem o compromisso de aumentar em 100% os valores que repassava antes do PSF. Então, eu acho que uma boa escolha que vocês fizeram, a emenda está feita, está aprovada no orçamento. Nós vamos levar agora alguns meses para ver isso se tornar realidade. O país tem regras, tem leis, isso é muito bom, procedimentos que precisam ser cumpridos. Eu fui prefeito, Pedro aqui já foi prefeito, a gente sabe quanto que demora para cumprir essas etapas, mas tenho certeza, o senhor Nery, a Secretaria de Saúde aqui, com a Câmara de Vereadores, vai ter que aprovar o crédito suplementar também no orçamento do município, para fazer uma pequena contrapartida. Vamos fazer isso o mais rápido possível, tem que apresentar o projeto agora, tem as análises técnicas do Ministério da Saúde, depois é liberado o dinheiro, obrigatoriamente tem que fazer uma licitação obrigatoriamente tem que cumprir uma série de outros prazos, leva aí 90, 120 dias para acontecer. Eu acredito que nós temos chance aí até o final do ano de ver isso sim se concretizando. E eu venho, claro, aqui para mais ou menos reafirmar o meu compromisso. Estou à disposição de vocês aqui, não só do prefeito, não só da Câmara de Vereadores, não apenas do governo municipal, não apenas do PT, que é o meu partido, não apenas das lideranças que me apoiaram, mas eu sou um deputado do Paraná, sou um deputado aqui da região noroeste, sou um deputado de cada cidadão e de cada cidadã de Nova Londrina. Então venho aqui colocar mais uma vez à disposição, e é claro que é sempre bom a gente prestar conta. Eu não vou me estender muito, sabe que eu tenho primeiro me desculpar com vocês aí que eu tive aí um atraso de 20, 25 minutos, para que eu sempre cumprir os horários da risca, mas eu estava hoje cedo em Brasília, tive algumas atividades ainda lá pela manhã, e recebi um convite especial que eu não tinha como recusar, da nossa senadora, e hoje ministra, a senadora ministra-chefe da Casa Civil, que estava vindo para o Paraná, no voo oficial do governo, e me convidou para estar acompanhando ela numa homenagem justa, não só para ela, mas para todas vocês que são mulheres, que estava acontecendo em Curitiba. E aí nós nos programamos para estar vindo no voo da Azul, que chega às 4 horas em Maringá, e acabou não dando tempo de pegar esse voo, de pegar um outro voo na sequência da voo. E aí cheguei uma hora mais tarde, graças ao quanto nós conseguimos adiantar outra vez a rica, graças à compreensão do Dirceu aqui de Pedro, que estava me esperando para conversar lá em Itaúna. A gente acabou fazendo a conversa no carro, e também ao piloto. Cadê o piloto? O Erson, nosso piloto aqui. A gente chegou com segurança e a tempo, e com atraso menor do que uma hora, mas quero me desculpar com vocês e parabenizar, as mulheres, deixar aqui registrado o meu reconhecimento. Comentei com a Gleice, que está vendo aqui, prefeito, o processo dela também, um abraço, todo o compromisso que ela tem também de apoio aqui à cidade, para esses investimentos do PAC, hoje são investimentos bastante vultuosos, ninguém tem a dúvida, a participação da Gleice tem sido, foi e vai ser adiante fundamental. A gente, é claro, como deputado federal, a nossa equipe, o nosso mandato foi na SPM, dialogou muito com a Caixa Econômica, com o Ministério da Cidade, mas o apoio dela, até porque a ministra mais importante ao lado da presidenta Dilma, acaba ajudando muito com que as coisas aconteçam. Então fica aqui a minha homenagem também às mulheres. Eu quero rapidamente só relembrar as conquistas que nós temos, os investimentos no
do governo federal que já ocorreram, alguns já foram concluídos, outros que estão ainda em fase de execução, algumas ações estão sendo licitadas e outros ainda vão ser objeto de licitações, como esse caso da emenda de 2012 e mais adiante. Então, além dessa emenda de R$150 mil do Ministério da Saúde, nós temos aí 1 milhão, que é para a área de saneamento, que vai ser executado não pela Prefeitura, mas pela Sanepar, com o dinheiro do Ministério da Cidade. Temos R$200 mil de um caminhão de lixo, inclusive estive aqui há algum tempo atrás, em 2011, para fazer a entrega. São R$300 mil do Ministério da Agricultura para a construção de centro de geração de emprego e renda, R$195 mil do Ministério da Agricultura para a revitalização de estradas, R$156 mil para a revitalização da Avenida Londrina, que é um recurso que já foi executado, R$200 mil para a construção de unidade de saúde, que deve estar praticamente pronta. Está funcionando. Eu vim aqui quando estava terminando a obra. O recurso que eu já falei da ampliação do PSF, são 20% a mais de investimentos para esse ano, a cada mês. Uma emenda que foi feita diretamente pelo município, com a validação da Câmara dos Vereadores de uma audiência pública que foi feita com a população. Essa é uma novidade que nós, do PT, conseguimos incluir pela primeira vez na história no orçamento do governo federal. Nós temos um princípio da transparência, da participação popular, como marca de ação política, de gestão pública. Nós conseguimos no ano passado colocar um deputado do PT de São Paulo, Arlindo Chinaglia, um dos cargos mais disputados lá na Câmara e no Congresso, que é o relator do orçamento, e ele inseriu essa modalidade nova e acabou Nova Londrina ficando contemplada com R$500 mil para ações na área da saúde. Eu não me lembro se foi definido, são recursos que vão ser usados para equipar, então, o hospital aqui no município. O prefeito já falou aqui dos 4.197 mil que vão beneficiar o conjunto Nova Londrina, o Jardim Santana e o Jardim Santa Mônica. A Caixa Econômica esteve para Navaí, o contrato foi assinado, a prefeitura está licitando, o dinheiro já está disponível, só a prefeitura dá a ordem de serviço, as empresas começarem as obras. Nós temos uma outra ação do PAC com o Ministério da Cidade, que é com recursos a fundo perdido de R$2.700.000, urbanização, assentamento, pavimentação, calçamento, galeria e esgoto. Vocês também podem depois pesquisar qual é a região, acho que é a Vila Operária, que vai ter a construção de 30 casas, a reforma de 40 casas, já está em execução? Não. É obra que ainda precisa ser licitada. A usina de reciclagem de lixo, R$200 mil. Ainda falta pagamento desse recurso do Ministério da Segurança Social, e a construção da Supercreche, que é um investimento aí que passa na casa de R$1 milhão. Fazendo essa apresentação de contas, e falando um pouco do que a gente já conquistou, é claro que eu preciso trazer uma mensagem da nossa presidenta Dilma. Ela fez um balanço do ano de 2011 com nós, com os deputados do PT, no final do ano passado, já iniciou uma série de medidas novas para este ano de 2012, e eu estou muito otimista. Vocês são cidadãos do país, estão vivendo, estão vendo o que está acontecendo no dia a dia. É claro que o Brasil ainda tem desafios muito sérios para serem vencidos. Eu destacaria aqui as questões da área da saúde como as mais complexas, como as mais frágeis. A gente precisa ter uma atenção cada vez maior, mais medidas estão sendo tomadas. Só para vocês terem uma ideia, o governo federal investiu no ano passado 10 bilhões a mais do que tinha investido em 2010. Lá no Congresso nós cumprimos uma tarefa que os deputados não vinham conseguindo cumprir há 10 anos, que era a aprovação da emenda constitucional 29, que fixa na Constituição regras e parâmetros mais claros de como o dinheiro da saúde deve ser gasto e de quanto que cada ente da federação, município, estado, reunião tem que investir. Vocês terem uma ideia do impacto disso, aqui no Paraná, o nosso estado investe muito pouco na área da saúde. É um dos mais ricos, mas é um dos que menos investe em saúde. 8, 9% que vocês pagam no imposto é investido na saúde. Vai agora ser obrigado, só nesse ano, a investir 400 milhões a mais, que deveria estar investindo e não vinha investindo em anos anteriores. Então nós temos aí desafios do país para serem vencidos, mas os principais eu acredito que continua havendo uma evolução positiva. Eu vou destacar dois. A questão econômica, o país precisa gerar emprego, precisa crescer, precisa ter riqueza. O Brasil gerou no ano passado 2 milhões de empregos. O país conseguiu o
segundo semestre, começar a reduzir a taxa de juros, que ainda é muito alta, e ontem foi dado mais um passo importante. Depois de muito tempo, a taxa de juros do país passou a ser menor do que 2 dígitos, né? Diminuiu para 9,50, 9,25, uma coisa assim, ou 9,75. A taxa de juros dos bancos pobres é mais absurda ainda do que isso, mas está havendo uma mudança. No ano passado, a presidenta, depois de uma série de apelos nossos, conseguiu tirar impostos também de alguns setores que geram muito emprego, né? Conseguiu criar algumas ações diferenciadas para a agricultura, que é o que importa para nós aqui, porque estamos numa região eminentemente agrícola, e houve um avanço social muito grande. O Brasil completou, no ano passado, um número de 40 milhões de pessoas que saíram das classes E e D, que são as classes mais pobres, e foram para a classe C. Se vocês ligarem a televisão hoje ou amanhã cedo nos jornais, vocês vão ver uma notícia sobre o índice de Gini. É um nome meio estranho, né? Mas é um índice usado no mundo inteiro, reconhecido pela ONU, que avalia as desigualdades em cada país. E o Brasil, mais uma vez, teve um avanço enorme, diminuindo as desigualdades sociais. Por programas, como Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, o Brasil Sem Miséria, que foi lançado no ano passado, que pretende erradicar a extrema pobreza até 2014, ações como as do PAC que estão acontecendo, de habitação, de saneamento, de infraestrutura urbana na cidade, o aumento que houve do salário mínimo, não é talvez um salário dos sonhos de todos, mas foi um aumento considerável esse ano, de 13% que nós aprovamos no ano passado. Isso continua mudando e melhorando a vida dos brasileiros, e a gente se ocupa muito com isso lá. Estou falando isso não só porque é importante do país, mas para vocês entenderem um pouco do papel que a gente joga também como deputado federal lá, e é o PT, junto com outros partidos que na base de sustentação a presidenta. Muitas coisas que a gente aprova lá talvez não é algo direcionado especificamente aqui para a Nova Londrina, mas traz um resultado direto para quem vive e mora aqui. Nós vamos ouvir muito falar esse ano do Pronatec, informação que nós aprovamos com muita luta no ano passado. O Brasil vai capacitar e qualificar 8 milhões de pessoas. Está disponível aqui já para Nova Londrina, para a cidade da região, através das universidades, através do Instituto Federal de Ensino Tecnológico do Paraná e também através do Senai, do Sebrae, dos serviços do sistema. Vai ser uma grande revolução na educação, como aconteceu lá atrás com o ProUni, quando a gente quebrou também o grande tabu que filho de trabalhador, filho de uma família humilde não poderia estudar numa universidade. Nós vamos avançar agora numa outra questão, que é a capacitação e a qualificação profissional, até porque o país está gerando muito emprego. Vocês que vivem no dia a dia sabem disso. Em algumas áreas de trabalho começa a sobrar vaga de emprego, começa a faltar gente preparada e qualificada. A construção civil talvez seja o maior exemplo, mas existem outros exemplos. A área técnica da agricultura, começa a faltar hoje veterinário, engenheiro agrônomo, e algumas outras áreas a gente também começa a perceber isso, e o Pronatec vai dar grandes respostas em relação a esses desafios. Nós vamos ter uma grande votação esse ano no Congresso, que é a questão dos royalties do petróleo, uma coisa absurda que existe no Brasil há décadas. O petróleo está lá a quilômetros e quilômetros dentro do mar, e apenas 2 estados são beneficiados por uma riqueza que é do país, que é do Brasil. O Lula criou uma mudança importante quando o Brasil descobriu a camada do pré-sal, uma camada gigantesca de petróleo. O Congresso aprovou, depois teve idas e vindas, agora vai ter que aprovar novamente. Nós temos defendido que essa partilha da riqueza do petróleo não seja só para 2 estados, que é o Espírito Santo e o Rio de Janeiro, mas seja estendida para todos os estados brasileiros, é claro, também para todos os municípios. Faz parte um pouco da nossa ação municipalista. Eu sou municipalista. As pessoas vivem nas cidades, é na cidade que as pessoas procuram resolver os seus problemas de educação, de saúde, de tantas outras áreas. Os municípios precisam ter mais recursos e mais dinheiro. Eu acho que com essa questão dos royalties, nós vamos virar uma página boa da história do país aí e trazer mais investimento e mais recursos aqui para a cidade poder ser melhor. Então, contem comigo, estou muito feliz de estar aqui. É uma pena não poder ficar mais tempo, eu tenho mais uma atividade ainda em Paranavaí. Amanhã eu vou visitar algumas outras cidades aqui da região, Amaporã, Tamboara, vou voltar a Paranavaí também, que começa a Expo Paranavaí à noite. Mas estou muito feliz de vir aqui, não só para rever vocês, não apenas para prestar contas, para receber alguns pedidos, algumas indicações novas. Nem bem cheguei ali, o Zeca Dirceu já estava me sugerindo algumas coisas.
o prefeito tem aí uma série de questões que a gente precisa ainda tratar na data de hoje, mas eu estou feliz também de vir aqui e apresentar boas novas, né? Trazer essa emenda nova ao orçamento, falar um pouco do que a gente já conquistou e principalmente saber como o município está avançando, está licitando os recursos que estão disponíveis. Espero poder estar voltando aqui esse ano, né, para assinar ordens de serviço, de obras que vão começar e também inaugurar alguns investimentos que estão em curso. Então, obrigado por estarem aqui, uma ótima noite a todos vocês. Viva Nova Londrina e viva as mulheres que estão